Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa Depósito de Capoeira. E o convidado de hoje é mestre acordeon, mestre Itapuã. Aplausos. Quem é o mestre acordeon? Quem é o mestre Itapuã? Vamos saber daqui a pouquinho. Bom, a capoeira regional tem hierarquia e sempre quem começa são os mais velhos. Fique à vontade. A briga já começou. Essa chamada já define um pouco o mestre Itapuã. O mestre Itapuã é um amigo de muito tempo. Talvez seja o meu melhor amigo na capoeira até hoje. A nossa história é muito longa e começou quando praticamente ele chegou na escola do mestre Bimba. Eu cheguei alguns anos antes dele, mas teve um momento que nós criamos um grupo folclórico, eu criei um grupo folclórico na época e a gente fez muitos trabalhos juntos e viajamos. Isso nos uniu muito em relação a amizade, ideias e trabalho. E tem muitas coisas mais que provavelmente nós vamos tocar num certo ponto. Mas é um grande prazer estar aqui com o senhor. Ele tem essa cara feia assim, mas o coração é um coração muito alegre e bom. Prazer estar aqui com o senhor. É uma satisfação esdrúxula estar com você. Realmente, quando eu entrei na academia, eu era um iniciante que não conhecia capoeira, nunca tinha visto capoeira, morei muito tempo em outro estado, e a capoeira não tinha esse boom todo, não estava na mídia, nem existia isso. E eu comecei a conhecer as pessoas lá de dentro, as pessoas importantes dentro da academia, e já se falava muito, né? Acordeon, não sei o que, acordeon, a gente ficava com vontade de saber quem era, de ver. Ele já tinha a academia dele quando eu entrei, e ele aparecia de vez em quando lá na academia. A idade separa as pessoas, né? Muito assim, a distância fica grande, mas quando a gente vai ficando mais velho, essa distância vai diminuindo e acaba que as pessoas não sabem quem é quem mais. E é isso que ocorreu. Muitas pessoas pensam que eu sou da turma, fui da turma dele, não é? Eu acho que eu envelheci demais. Mas essa amizade a gente continua há muito tempo. Discordamos de muitas coisas na história da capoeira, muitas coisas de técnicas de capoeira. Discordamos, inclusive, da ótica. A ótica de cada um é diferente, como vê o mestre Bimba, certo? A gente conviveu com ele. Mas é uma satisfação muito grande quando as pessoas me convidam para um evento. Eles dizem, o mestre acordeon vai estar lá. Eu digo, ótimo. Então o evento vai ser bom. Vocês viram hoje aí a energia dele, a altura dessa, né? Que essa altura nós já estamos naquela descida, né? Para parar. Não vamos parar tão cedo, mas já é... Você sobe, mantém uma estabilidade e começa a descer. Então a gente já está ladeira abaixo. Mas tomara que essa ladeira seja bem longa. Esses momentos de convivência da gente foram muito interessantes. Passamos por períodos em que havia muito... a oportunidade de se descobrir capoeira do treino, dos shows que fizemos e dos simpósios de capoeira que nós compartilhamos. Tudo isso. E eu tenho uma coisa que geralmente eu nunca falo, mas eu vou falar aqui agora, né, em público, que uma das coisas fundamentais para mim em nossa amizade, né? Teve uma época que nós tivemos campeonatos de capoeira no Brasil. Eu participei de campeonatos lá. E foi muito bom. Um dos primeiros campeonatos, ele sempre estava presente, falando. Eu fui participar com
costela quebrada. No treino antes, uns 2 dias antes da viagem, eu quebrei a costela. Mesmo assim, eu fui para o campeonato. E tivemos outros campeonatos em que eu participei. O que eu quero falar, que para mim foi importante naquela época, que num dos campeonatos eu estava indo bem, mas chegou um momento que veio aquela situação em que eu perdi a minha energia e a vontade de competir e tudo mais, e queria desistir, queria ir embora. Então, o mestre Itapuã foi que teve a energia de me passar e chegar e pegar e me dar uma sacudida e ajudar a continuar naquela disputa, e foi muito bom. Eu acabei ganhando no campeonato esse também, e se ele não tivesse lá comigo, eu não teria nem terminado o campeonato. Isso foi uma coisa muito marcante para mim, porque a gente mudou aquela história de que eu sou o mais velho, eu influencio o seu desenvolvimento na capoeira, mas a gente virou e ele foi o que influenciou a minha participação naquele projeto. Então, para mim, isso foi muito importante. Muito obrigado de público, eu nunca te falei isso. Mas precisava. Parece que o depósito está cheio de informações, né? Mas vamos para a primeira pergunta. Nós estamos aqui com nossa amiga Chorona e ela tem uma pergunta para os senhores. Eu gostaria de saber, de todas as coisas que a capoeira deu para os senhores, qual foi a que mais lhe marcou? Os mais sábios têm o privilégio, né? Pode falar. Segundo a história chinesa, os mais velhos são os mais sábios. Então começa. Existem perguntas que são muito difíceis. Não na estrutura da pergunta, mas porque toca em pontos que ficam difíceis de identificar. Para a minha trajetória na capoeira tem sido longa e com vários altos e baixos, e oportunidades e coisas extraordinárias. E eu não sei, não tenho como responder isso. Eu quero dizer que a minha vida e a capoeira se tornou uma coisa constante. Uma é parte da outra, se integram e os acontecimentos são aceitados ou não aceitados, e é difícil responder, eu não tenho como. Bom, se eu entendi a pergunta, olhe bem, essa coisa da vida da gente se confunde muito, a vida, por exemplo, familiar e a vida profissional e essa coisa da capoeira. Por exemplo, eu dou muito mais valor a ter me formado em capoeira, por isso que as pessoas que vão se formar hoje estão dizendo, essa formatura é a coisa mais importante da capoeira. Depois vem os outros cordões, vem cordão de mestre, vem cordão não sei o quê, mas eu acho que esse cordão azul de formado, o mais importante, você diz assim, eu me formei em capoeira. E eu dava muito valor a isso porque eu sou dentista, aí eu me formei em odontologia, aí eu ia para os locais com os colegas de odontologia, chegava lá, o papo era só dente, porque eu tenho um caso ontem, rapaz, eu extraí um dente, eu fiz um canal, e só rolava isso, e todo almoço que eu ia com essas pessoas era isso. E quando eu entrei na academia do mestre Bimba, cada pessoa lá era de uma profissão. Então você tinha um leque muito grande, um horizonte muito mais amplo para você conversar com as pessoas e se desenvolver como gente. Então eu dou muito mais valor à capoeira do que a formatura que eu tive com a odontologia. Eu passei 36 anos como professor da universidade e em paralelo uma clínica também com 36 anos, que hoje está na mão de minha mulher. Mas eu dou mais valor à capoeira. A capoeira que me levou para o mundo, rapaz. Ninguém no mundo me conhece. Ah, vem o dentista Itapuã ali. Não é?
Então, foi que me levou para o mundo e me fez conhecer outras pessoas, aumentar o meu número de amizades, de pessoas que eu gosto. E você chegar em qualquer parte do mundo e ser bem recebido por causa da capoeira, não é nem por causa da gente mesmo. Isso para mim é importante, foi muito importante, certo? E até hoje é importante. Eu entendo muito bem o que o mestre Tapuã está falando, porque coisas similares aconteceram comigo nessa história. Eu também tive uma trajetória paralela com a capoeira que me levou para a universidade e coisas e tal. Então, não é que a capoeira me levou assim e que eu fui conhecer muitas pessoas e tudo mais. Eu acho que o mais significante em tudo isso é que, através da capoeira, eu consegui me identificar melhor e definir, saber quem eu era e como deveria ser. Então isso tem um valor muito grande para mim. E as perguntas não parem. Estamos aqui com o nosso amigo Abusado e ele tem uma pergunta muito simples para os senhores. Mestre, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram com a capoeira ou na capoeira e como vocês fizeram para superar essas dificuldades? Eu tive e tenho ainda dificuldades dentro da capoeira, certo? Desde o começo, a capoeira não era essa coisa que vocês fazem hoje. Por exemplo, quando eu entrei para aprender capoeira, era uma coisa altamente escondida, uma coisa que a gente não dizia que fazia capoeira, certo? A ninguém. A capoeira não tinha esse boom todo no mundo e tinha muito preconceito. Lá em Salvador, principalmente, tinha muito preconceito com capoeira. As pessoas não diziam, a gente não saía com roupa de capoeira, não mandava fazer tatuagem de um dragão tocando berimbau, nem nada disso. Essas coisas que a gente faz hoje, certo? Sair com berimbau pela rua. Eu nem sabia o que era um berimbau quando fui aprender capoeira, nunca tinha visto, porque eu morava em Maceió há um tempo, meu pai era da Petrobras, foi transferido para lá, e eu só vinha em Salvador nas férias para lá para Itapuã. Ia para a praia jogar bola. Não sabia nem o que era isso, o que era capoeira, o que era berimbau. E ela me trouxe alguns problemas. Quando eu era auxiliar de ensino na universidade, uma vez eu estava batendo a máquina, nem existia computador ainda, né? Eu estava batendo a máquina, eu era auxiliar de um professor de 69 anos. E ele estava com o diretor da faculdade e outro professor discutindo os três, e eu batendo a máquina lá, um negócio. Aí, numa hora lá, ele disse assim, aquilo ali é um vagabundo, é um vigarista, é um capoeirista. Aí eu levantei a cabeça assim, ele olhou para mim, ele sabia que Aí ele, não, eu digo, não conserte não, que vai piorar. Aí continuei batendo a máquina. Então, você vê, dentro da universidade tinha esse preconceito, na rua tem esse preconceito, na família da gente tinha esse preconceito. Às vezes eu dizia assim, o cara, o que é que você é? Eu digo, sou dentista. Aí você pratica o quê? Capoeira. O quê? Esse cara se assombrava assim, entendeu? Porque capoeira lá na Bahia tinha muita capoeira de rua, era o único estado do Brasil que tinha rodas de rua, por causa das festas de largo, o ciclo de festa de largo que tinha lá. Largo lá é praça, né? Então, tinha muita capoeira de rua, as pessoas olhavam aquilo ali, quem é que fica jogando ali? Quem fica jogando ali são esses desocupados, vagabundos, e a capoeira tinha entrado no Código Penal da Primeira República com um artigo 404, que dizia assim, dos vadios e capoeiras. Então você ser vadio, vagabundo e capoeirista era tudo a mesma coisa, e tinha pena de prisão, celular, essa coisa, se você estivesse jogando. Então as pessoas viam ali, aquilo era uma coisa de quem não tinha o que fazer. E quando você dizia que você estudava alguma coisa e era capoeirista, era um assombro. Então, a gente era mais discreto, bem mais discreto. Me trouxe alguns problemas, certo? Das pessoas lhe olhar como capoeirista, não lhe olhar pela profissão que você tinha, nem olhar como o que você era. Primeiro é um capoeirista, certo? Mas a história era cheia de fatos de capoeiristas. Sempre as histórias de capoeiristas são de marginais, que matou, que puxou a navalha, que deu uma facada, que não sei o quê, isso saía no jornal sempre. Então a imagem
do capoeirista, quando a gente começou a aprender, era uma imagem eu digo hoje, deturpada, né? Para baixo. Não é o que vocês fazem, não é esporte, não era esporte. A gente entrou para aprender uma defesa pessoal, certo? Para brigar com os outros. Esse é que é o papo. Depois a gente descobria o que era capoeira, passava a brigar menos, a evitar já dentro da filosofia da capoeira, né? Mas me trouxe alguns problemas, mas também me trouxe muita satisfação. Me trouxe mais satisfação, me deu mais alegria do que problemas. Isso é muito relativo aos problemas que a gente tem. E às vezes a gente escuta muita conversa também. E na realidade, cada um tem a sua história. E vive assim. Eu tive um privilégio muito grande, eu acho. Quando eu entrei na capoeira, acidentalmente, eu gostava mais de jogar bola naquele tempo, e sempre ia jogar bola num campo perto de lá de casa. E todo dia nesse jogo a gente tinha uma briga, era parte do ritual ter uma briga dos meninos na rua, né? Então, tudo bem, vai para lá, vai para cá. Tinha visto capoeira, tinha. O aniversário de minha mãe era no dia 8 de dezembro, que é uma festa muito famosa lá da Conceição da Praia, na Bahia, e lá tinha muita capoeira. Eu tinha um tio, primo irmão da minha mãe, que era um capoeirista também, mas não significava nada. E um desses dias jogando bola, então o menino que apanhou na briga, que estava lá, falou assim: eu vou aprender judô, e esse cara aí não vai me bater mais. Então alguém falou assim: não, vá aprender capoeira, porque é tão boa quanto judô e é mais barato. Esse fato de dizer é mais barato ficou na minha cabeça, e assim sendo eu comecei a procurar pela capoeira. E tem uma história muito interessante que aumenta muito se for adiante. Mas eu fui. E eu tive o grande privilégio que eu tive, que foi fácil de chegar lá, e que meus pais me deram um apoio muito grande. Meu pai me deu um apoio muito grande. Não reclamou comigo, eu tinha que esconder que eu não estava fazendo capoeira, porque isso é uma coisa muito comum. Os capoeiristas da minha época falam: não, eu tinha que esconder que eu estava aprendendo capoeira. Pelo contrário, meu pai estava apoiando, minha mãe apoiava a ideia de que eu fazia capoeira também. Então, isso foi um privilégio para mim ter, e a oportunidade de encontrar o mestre Bimba da maneira que eu encontrei na época, que teve um significado muito grande. Vamos continuar. Estamos aqui com a mineira. Eu gostaria de saber o que era o esquenta-banho. Olha bem, o esquenta-banho, muita gente fala que a capoeira regional tinha esquenta-banho. O esquenta-banho não era método nenhum do mestre Bimba. Não foi criado pelo mestre Bimba o esquenta-banho, e sim por seus alunos. A academia do mestre Bimba era muito pequena, muito modesta, ali no Pelourinho. Era uma sala pequena e só tinha um banheiro, e era muito pequeno, e a água caía muito pouca, né? Então a gente demorava muito para tomar banho. Então, enquanto um estava tomando banho, os outros, para não ficar frio, para entrar no chuveiro, lá no banheiro, ficavam esquentando para o banho, certo? Para tomar banho. Quando saía um do banheiro, a gente entrava. Bom, se a academia do mestre Bimba fosse como uma academia moderna dessas hoje, que tem vários banheiros, não existiria esquentar banho. Cada um entrava no banheiro, tomava banho e ia embora. E acabou a aula, certo? E aí, como não tinha isso, a gente ficava lá, aproveitava no esquenta-banho para fazer o que a gente queria. Não era nem aula do mestre Bimba. Ele às vezes ficava lá na janela, com o pé na janela, e a gente trocando porrada, 2 contra 1, querendo pegar um cara que lhe deu uma rasteira no jogo e descontar, e enquanto tomava banho. Foi assim que surgiu o esquenta-banho, mas não é uma metodologia do mestre Bimba isso. Não é uma metodologia da capoeira regional. Outro dia eu vejo uns absurdos em capoeira que eu agora
eu digo que tolerância zero. Já não respondo esse tipo de coisa que mandam me perguntar. O cara mandou me dizer outro dia que ia ter um curso de esquenta-banho. Aí eu disse... Eu não respondi a ele, mas fiquei em casa. Como seria um curso de esquenta-banho? Bom, então tem esses absurdos em capoeira, mas isso aí foi uma coisa criada pelos alunos. Pela dificuldade da Academia do Mestre Bimba ser muito modesta. Tinha uma mágica para a gente que era os alunos lá, não é? Tinha uma mágica muito intensa, porque a gente estava lá treinando e tentando conseguir fazer coisas mais importantes, e etc. e tal. E a gente, às vezes, puxava um pouco o mestre Bimba. O mestre queria ir embora. E a gente, peraí, mestre. Ele, agora está na hora de ir embora. Eu digo, não, peraí, mestre, peraí. E o mestre, tá bom, um pouquinho mais. E ficava, e a gente continuava treinando, e era martelo, tinha muito galopantes, saía com o rosto meio avermelhado por causa dos galopantes. E chegava ao limite da paciência do mestre, e várias vezes ele fez isso. Na minha época, olha, então está na hora de ir embora. Saía, botava o paletó, o guarda-chuva pendurado no braço, dizia, vamos embora. Aí apagava a luz. Pá! Quando apagava a luz, você ouvia. Pá! Pá! Oh! Ai! Ai! Quando ele acendia a luz, você via um cara andando no canto assim, procurando uma cadeira na mão. E o outro lá no meio, perdidão. Então, tudo isso fazia parte, que era a aventura da nossa vivência na escola e na capoeira. Então, era uma coisa mágica, uma coisa romântica. Essas brigas todas que a gente se metia lá, não eram brigas que você ia brigar e queria matar o cidadão. Não era, na verdade, isso. Mas você tinha que ter esse confronto, porque era importante. Dentro da cabeça da gente, como criança, a gente achava que a capoeira nós teríamos aqui os 3 mosquiteiros, ou o que fosse, e tinha essa oportunidade de sair e andar e desafiar. Essa foi a verdade do meu tempo. Então, você era muito orgulhoso de que você tinha essa confiança. E o importante a dizer disso, é muito difícil definir a metodologia do mestre Bimba dentro do contexto atual de capoeira. Mas, aos meus olhos, eu penso que um dos maiores privilégios que a gente teve é que o mestre Bimba tinha a capacidade de nos fazer acreditar em si mesmo. Então, nós tínhamos essa crença de que nós éramos bons capoeiristas, que poderíamos fazer isso, etc. Então, ele dava uma sensação muito grande de, sei lá, de como você vive, da sua segurança, da sua maneira de pensar, quando você chega num lugar, quando você fala com uma pessoa, a liberdade que você tem, a preocupação que você olha no ambiente e tudo isso. Então, ele trazia esses elementos. Então, eu acho que nesse processo do esquenta-banho, então, embora o esquenta-banho não fazia parte da metodologia do mestre Bimba, era um aspecto muito significante para a gente como aluno e dava um sentimento muito forte. Eu trago isso comigo. Eu não sei com relação aos outros capoeiristas, mas foi muito importante naquela época. Vareta. Eu tenho uma pergunta para o mestre Acordeon. Você saiu para Estados Unidos sozinho ou como um grupo? E como você fez para manter o nível de capoeira lá? Não preciso, eu não vou pular não. Eu vou saber se eu vou dar um chute nele ou não. Não, tá bom, tá bom. Várias histórias na minha vida, não é?
Então eu fui abrir a escola de capoeira em São Paulo, uma série de outras coisas. E tive um aluno meu de São Paulo que passou um certo tempo nos Estados Unidos fazendo um curso de mestrado. E ele sempre me ligava e fazia contato, dizendo que fosse para lá, que seria muito bom, ganhava muito dinheiro, que todas as mulheres eram muito bonitas e que a gente ia fazer capoeira na neve, de esqui, etc e tal. Essa série de coisas assim. E nesse momento, fiz um momento mais difícil na minha vida, em termos de relacionamento com minha esposa na época, e eu senti que estava na hora de eu tirar o time. Então, esse aluno meu descobriu que tinha uma empresa nos Estados Unidos que iria fazer uma quinzena de venda de produtos brasileiros. E eles foram no Brasil, iriam escolher alguns grupos, atividades e música, etc. Então nós soubemos disso e fizemos uma audição para ele em São Paulo. Eu reuni um grupo e criamos uma coisa simples e fomos parar no Texas. Na verdade, o meu pensamento era que eu sairia do Texas imediatamente e vinha para a Europa, para me juntar um pouco com Camisa Roxa, que era contemporâneo com o mestre Tapuã, que deu continuidade ao grupo que a gente criou muitos anos atrás. Ele nos deu uma carta para passar na imigração. E eu pensei nisso. Mas eu fui com um grupo de alunos para os Estados Unidos, fizemos os shows dessa companhia, decidimos ficar por mais um tempo, tivemos alguns contatos que nos ajudaram a fazer shows nas escolas. Nós tínhamos um programa interessante que era, a gente fazia 50 minutos de show. Aí tinha capoeira, tinha um pouco de candomblé, tinha um pouco de samba, tinha um pouco disso, um pouco daquilo. E fazíamos um break, parava e voltava e fazia um set de música, o pessoal dançava e ficava feliz. E a gente fazia um circuito nas universidades, em salões grandes. Esse foi o meu começo lá nos Estados Unidos. Então, durante 2 anos, esse trabalho predominava e a gente estava ocupada com isso. Mas chegou um momento que o pessoal ficou cansado de ficar e queria voltar. Então eles voltaram, mas a gente não tinha ainda realmente se estabelecido, éramos itinerantes nas coisas. Então eu disse, bom, eu já coloquei o pé na porta, agora eu vou entrar. Eu vou até o fim. Então o pessoal voltou para o Brasil e eu fiquei lá e continuei. Já tinha alguns amigos, já estava dando aula em alguns lugares, já tinha tentado várias atividades de sobrevivência, quando, tocava música, limpava a casa e coisas e tal, que eram esses odd jobs, como se diz aí, e fui ficando e as coisas foram melhorando e pouco a pouco cresceram e foi assim. Gostaria de saber como foi o sistema de batizado no Academia de Mestre Bimba. Não, mas você escutou, eu não escutei, né? Rapaz, esse aplique seu de não escutar é um rolê retado para jogar os outros nos parros. O batizado na Academia do Mestre Bimba não tem nada a ver com esse batizado que a gente faz hoje. Normalmente, essa festa, a grande festa, o batizado virou até sinônimo de festa de capoeira. Eu já fui até batizado que não tinha batizado. Estava escrito no cartaz batizado, cheguei lá, rolou tudo menos batizado. Então, o batizado lá na Academia do Mestre Bimba, essa sequência, que você viu hoje, acordeon dando a sequência, essa sequência de ensino do Mestre Bimba, quando a gente já sabia a sequência lá dentro da academia, aí o Mestre Bimba chamava você para fazer o primeiro jogo no berimbau com um formado. Então você jogava ali
E quando terminava, as pessoas, eles ficavam no meio, você ficava no meio da sala, as pessoas batiam palma e colocavam um apelido, um nome de guerra em você, ou mestre, ou qualquer outro formado, colocavam um apelido na pessoa, e daquele dia adiante, aquele cara que ele batizou é seu padrinho, certo? E pronto. Quando já tinha um monte de gente batizada, alguns, aí ele fazia uma festa do calouro lá no Nordeste Amaralina, mas todo mundo é só para integrar esse pessoal com as outras turmas, que tinha turma de manhã, que a gente não conhecia ninguém, de manhã cedo, tinha turma de noite, tinha turma de tarde. Então, ele fazia essa festa e integrava esse pessoal. Mas o batizado era ali na hora, na sala, interno, sem essa manchete toda como a gente faz hoje, certo? Eu queria e espero que um dia, eu acho difícil, mas espero que um dia as pessoas voltem às origens, dê os créditos para quem criou esse negócio batizado, que foi o mestre Bimba que criou essa coisa de batizado, né, de capoeira, dê os créditos e volte a fazer isso. Era uma coisa muito íntima das pessoas, aquela coisa que eu falei, não tinha essa divulgação toda da capoeira, a gente não saía divulgando, mas era uma coisa interna, certo? Pô, muito íntima ali na hora, e hoje virou uma grande loucura. Às vezes você convida muita gente, vem muita gente boa, mas vem muita gente também que a gente não sabe nem como é que pensa, e de repente bota para batizar o menino, e o cara pega o menino e quer jogar mais do que o menino que está sendo batizado, quer mostrar um jogo que ele não mostra quando joga com outro do nível dele. Aí quer aparecer mais do que o menino, e às vezes faz aquele jogo ali em menos de 5 segundos, o menino leva a família toda para assistir, a família está toda lá e geralmente em locais desconfortáveis, aí fica ali, o menino entra, joga 5 segundos, aí dá uma queda no menino. Pronto, está batizado. Você passa a vida toda ensinando a pessoa como não cair, no dia ele tem que cair. Isso aí é coerência. E tem quedas horríveis, já vi queda, quebrar braço, quebrar clavícula do menino, o pai lá olhando a mãe, vai tirar o menino da academia. Então, espero que volte às origens, né? E as pessoas, se não voltar, quando fizerem esse tipo de batizado, tenham muito cuidado. Primeiro com as pessoas que vão convidar e segundo, as pessoas que vão batizar o menino, tenham muito cuidado com o menino, que ele acaba desistindo, acaba machucando. Ele não tem defesa nenhuma ainda, certo? Então, mas lá no mestre Bimba, o mestre Bimba, rapaz, era um cara tosco, bruto, certo? Muito legal com quem ele queria, mas da maioria das pessoas ele estava sempre de cara fechada. Quando chegava estranho, ele estava sempre de cara fechada. Mas você que tocasse no aluno dele, ele dizia, quando a gente batia no aluno dele, ele parava, dava um esculacho no cara, para você não bater no aluno dele, certo? Quer bater, vai bater no do seu nível. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Essa coisa do batizado também, rapaz, essa coisa do você colocar o nome de guerra da pessoa, que esse nome de guerra, esse apelido que você tem, é tirado de várias maneiras. Você, pela profissão, por um dom artístico, o jeito de andar, o jeito de se vestir, isso tudo era subsídio para você colocar o apelido na pessoa, certo? E naquele tempo não tinha essa... Hoje tudo é bullying, tudo é errado, e dá processo, a gente botava o apelido que a gente queria nas pessoas. E também tinha uma coisa, a gente tinha esse requisito todo para botar o apelido. Uma vez eu entrei na academia, cheguei atrasado, eu fui chegando e já tinha uns caras no pé do berimbau, e eu fui direto pro vestiário para mudar a roupa, para o mestre não reclamar. Aí mudei a roupa, quando eu voltei, ele, seu Itapuã, deu o nome desse menino aí, que ele já tinha sido batizado ali, né? Aí e o menino que tinha levado foi eu, levei, era de lá de Itapuã. Aí eu, na hora, a única coisa que veio na minha cabeça foi prego. Aí os caras, palma para prego. Aí ficou prego. Aí o prego chegava para mim, por que meu apelido é prego? Eu não sei, rapaz, foi a primeira coisa que eu acabei. Até hoje o cara é prego. Mas daquele dia em diante que você era batizado,
ninguém nunca mais sabia seu nome, certo? Se você sair por aí pelo mundo da capoeira procurando quem é Raimundo, que sou eu, ninguém vai saber quem é, né? Esqueciam seu nome, só passavam a tratar você pelo apelido. Quem é o Birajara Guimarães Almeida? Só eu sei, né? Mas é acordeon para o mundo. E o Birajara Guimarães Almeida para a família. Só isso. Era muito legal isso. Não, você olha pro mestre, lógico. Bola. Eu gostava de saber, hoje em dia nós temos CDs, hoje em dia nós temos telemóvel para pôr um CD de música de capoeira. Mas o que eu gostava de saber é como é que era dado o ritmo na aula do mestre Bimba. Como é que era passado o ritmo da aula? Bom, nós fazíamos o treino básico, era sem música. Certo? Então, depois de fazer o treino, de fazer as sequências e tudo mais, o mestre então pegava o berimbau e fazia os jogos de capoeira. Então, era um berimbau, a gente nem usava pandeiro na época. Os pandeiros e os toques e as palmas e os cantos aconteciam nos batizados e nas festas que aconteciam na escola. Então não havia tanto isso, quer dizer, hoje em dia nós damos mais atenção à música nos treinos do que naquela época acontecia na escola do mestre. A maneira que ele ensinava era assim, e funcionava muito bem nos objetivos dele, né? Com o tempo passando, a participação dos alunos no processo da música se tornou muito mais significante, principalmente quando teve uma diáspora de capoeiristas da Bahia indo para o sul do Brasil, né, para São Paulo, para aqui, para acolá. Então, muitas músicas começaram a acontecer e essas pessoas começaram a falar e não eram mestres, nem professores, nem instrutores, nem monitores, começaram a dar aula e começaram a cantar e criar música e fazer um processo que, inclusive, a meu ponto de vista, é que fez essa dificuldade de as pessoas cantarem no tom também, porque eles não tiveram uma orientação dos professores para cantar e levaram assim. Então, naquela época, o mestre Bimba cantava, nos batizados, na orquestra dele, ele tinha pessoas que normalmente estavam tocando e cantando. Por exemplo, no tempo mais significante da minha passagem como mestre, essa era assim, no caso, Edinho tocava berimbau, Atenilo tocava o pandeiro e Brás tocava o pandeiro. E o mestre cantava. Então acontecia assim. E as mulheres o candomblé de Dona Alice eram o coro, a parte mais significante do coro. É muito engraçado hoje que a gente ensina os alunos da gente a cantar. Hoje você deu aula ali, tá fora do tom, tá não sei o quê. O mestre nunca me ensinou um pedacinho da música. Ele cantava, você respondia, porque todo mundo estava respondendo e aprendendo assim. As músicas assim, porque toda vez que ele cantava, todo mundo respondia, o coro respondia. As baianas do candomblé já sabiam todas as músicas, tanto que no LP do mestre Bimba só tem voz feminina. Ele levou esse balé todo para lá para cantar. Então elas cantavam e a gente respondia e ia aprendendo as músicas assim, né? Hoje a gente precisa dar um papel ao cara com a música, o cara leva um CD para casa e fica ouvindo 10 vezes, 500 vezes. Pô, e lá não, a gente aprendia por tentativa e erro. Ia errando, ia respondendo e pronto. E era assim que ele ensinava. Eu quero fazer uma pequena observação.
Mas o mestre tinha um privilégio de cantar, por várias razões. Em primeiro lugar, ele cantava afinado, ele não saía do tom, ele não modificava. E o segundo, que é o mais significante, ele tinha um axé, que quando ele cantava, ele levava um tempo enorme. Podia ser levar 2 horas ou 3 horas no batizado lá, e ele cantava e a gente não cansava e estava ali. E as músicas são muito repetitivas, são as que nós cantamos aqui. Só terminando. Os outros mestres, a mesma coisa. Não, eles também cantavam e eram afinados e cantavam de uma maneira interessante. Então fica aí nosso primeiro programa, Depósito de Capoeira. Muito obrigado, mestre acordeon, mestre Tapuã. O mestre Tapuã e o mestre acordeão queria mostrar como é que era o esquenta-banho na academia. Rapaz, a gente não vai mostrar porque eu não estou afim de internar idoso nenhum.